Vamos falar sobre o Brasil atrair cada vez mais jogadores estrangeiros, porque tem uma galera pipocando em clubes por aí, principalmente Memphis Depay no Corinthians e Martial no Flamengo. Vamos começar com o Corinthians, que eu sei que o Quesada fica nervoso com isso, ou Quesada? Seria uma boa para o Corinthians? E o que faz, na tua opinião, o Corinthians atrair a atenção de Memphis Depay? Vamos lá, eu sempre olho para essas negociações com o pé atrás, desconfiado. Porque, geralmente, o intermediário que está representando fala uma coisa que não é, ou o empresário está usando aqui para buscar uma coisa que o jogador tem mais interesse lá fora. Também acho que não é uma adaptação fácil um jogador holandês que nunca jogou no Brasil ou que não faz ideia do que seja jogar no Brasil, chegar aqui e ir bem. Então, assim, tem todos os fatores que distanciam, né, especialmente o jogador europeu do Brasil. Mas as coisas têm mudado, né? Recentemente, a gente já vê o Payet no Vasco, né, o jogador francês vindo para cá, o Bolasie no Criciúma, por exemplo, e outros caras, o próprio menos famosos, né, o próprio Héctor Hernández, um espanhol, no Corinthians, tem outros casos. O Jamal Lewis, né, no São Paulo também. Isso. Exato. O norte-irlandês. Enfim, eu acho que as coisas nesse mundão globalizado e também os jogadores entendendo a capacidade do futebol brasileiro também, financeira especialmente, né? Eu acho que abre uma porta aí para esse caminho. Eu acho que depende muito de caso a caso. Não se pode cair na armadilha também. Vamos trazer todos os estrangeiros possíveis, porque, enfim, é lá que se faz jogador bom e tal. Não se pode cair nessa armadilha. Cada caso é um caso. Por exemplo, outro dia falaram de Mário Balotelli. E eu bati e continuo batendo. Você quer trazer um ex-jogador em atividade que a gente nem sabe se vai jogar, um perfil extracampo terrível, para ir para o Brasil, que é um país, né, que já tem um contexto também que para o cara que gosta do extracampo é complicado, né? E você vai trazer esse cara a custo altíssimo só porque ele é o Mário Balotelli, aí eu sou contra. Agora, quando você olha para o Memphis Depay, é um cara que estava jogando a Eurocopa outro dia, é um cara que estava jogando Champions outro dia com o Atlético de Madrid, fazendo gols importantes pelo Atlético de Madrid até outro dia. Aí, você, com 30 anos, você já analisa, com qualidade, você já analisa de uma forma diferente. Tem pontos negativos, as lesões, né? É um jogador que se machuca muito. Tem ponto também de adaptação. Será que esse cara vai se adaptar ao ritmo do futebol brasileiro? Chegando no meio da temporada, tem tudo isso para analisar. Mas você já consegue ver realmente uma contratação muito interessante. A nível técnico, de gols, é o segundo maior artilheiro da história da Holanda. Fez muitos gols na sua carreira, tem mais de 170 gols na carreira. Então, assim, aí sim já dá para analisar como uma boa coisa. E para o jogador europeu, Tati, é simples. O futebol brasileiro hoje tem uma capacidade financeira, talvez, de cumprir coisas que os times médios e pequenos da Europa não conseguem. Então, se os grandes estão fechando as portas, de repente é um mercado que se abre, assim como outros tantos que temos, né, dentro desse mundão. Fred, o nome do Martial vinculado ao Flamengo é outro que chama bastante atenção, né? E também é uma possibilidade, um pouco pelo que o Arthur falava, né? De ver o tamanho de um clube brasileiro, que a gente sabe que é muita gente, é muita atenção, o futebol brasileiro não é no mesmo ritmo que o europeu, mas é muito competitivo, e isso acaba também atraindo os caras que param para conversar, né? Assim, e vão ver se eu acho que é uma conta mais ou menos no sentido de o cara que vai para o Brasil, claramente, ele não tem mais possibilidade de jogar nas primeiras prateleiras de futebol europeu, né? Assim, quando ele não é brasileiro, né? Porque a gente tem várias histórias de jogadores brasileiros que viraram gigantes no futebol europeu e voltaram ainda com propostas razoáveis do futebol europeu. Mas, enfim, sei lá, o Bolasie, para ir para o Criciúma, ele não tinha muitas oportunidades nas principais ligas do futebol europeu. O mesmo se o Depay acabar no Corinthians ou se o Martial for para o Flamengo.
a segunda parte da conta é que o Arthur já falou, cara, o futebol brasileiro hoje está pagando melhor do que vários clubes médios e até grandes do futebol europeu. Tem jogador na Premier League que recebe menos do que jogadores do Flamengo, do Palmeiras, dos principais clubes do futebol brasileiro. Então, assim, o Brasil está pagando grandes salários. Isso é um atrativo muito grande para esses caras. É muito diferente do caso do Seedorf lá atrás, no Botafogo, quando o Brasil ainda não estava nessas condições que está hoje em dia. O Martial é um caso que me assusta um pouco, porque o Flamengo, para solucionar a crise de lesões, vai atrás de um jogador que é um cara com um histórico muito recorrente de lesões. Gente, o Martial não entra em campo desde dezembro. Ele vem de uma cirurgia na virilha. Ele vem de 5 lesões nas últimas 2 temporadas. Ele jogou muito pouco pelo Manchester United, por questões físicas e por consequência técnicas. Ele tem muito talento, ele tem apenas 28 anos. Mas é um jogador que, de tantas lesões, na minha cabeça, quando eu tive que checar a idade dele hoje para fazer a apuração, cara, eu achava que ele tinha uns 34. Sabe quando o cara se machuca, 28? Ele tem 28 anos. Então, cara, eu acho, sinceramente, que não faz muito sentido, tá? Porque é um cara com histórico de lesões para um clube que está tentando trazer alguém fisicamente confiável justamente para apagar esse incêndio no departamento médico. Agora, a gente... cada nome e cada clube é um caso, mas eu acho que antes uma coisa que acabava sendo só vai jogador brasileiro em final de carreira para voltar para o seu clube do coração. Tem histórias muito bonitas que estão sendo construídas aí, né? A volta do Thiago Silva para o Fluminense, a história que o Marcelo fez na volta para o Fluminense, a história que o Luis Soares construiu um sul-americano, então eu coloco um pouco dentro desse outro lugar, construiu com o Grêmio na temporada passada, mas quando o Braithwaite resolve ir para o Grêmio, quando o Memphis Depay pode ir para o Corinthians, quando o Martial está considerando o Flamengo, a gente está falando de que o futebol brasileiro está em outro lugar hoje na cabeça dos caras. Eles estão vendo o Brasil, eu acredito, como uma forma de continuar sendo competitivo. Uhum. De ganhar dinheiro, é verdade, mas não passou, deixou de ser o lugar onde a gente vai terminar a carreira, onde a gente vai aquecer o coração com o clube do coração. Não, a gente vai para lá porque vai pagar bem, como o Fred falou, tanto quanto um clube talvez de terceira prateleira ou segunda prateleira do futebol europeu, e vamos ir para um futebol competitivo no qual a gente pode ganhar coisas. Então isso me parece muito interessante, que na cabeça dos caras, realmente o futebol brasileiro, não de todos os jogadores, né, de alguns, mas se está abrindo um lugar aí de que é muito interessante, eu acho, também para o futebol brasileiro, porque passa a ter um mercado que antes não tinha, de jogadores europeus, ou de jogadores estrangeiros, no caso, né? A gente olha mais para a Europa, mas, enfim, de jogadores que talvez antes seriam impossíveis de ver em clubes do Brasil, agora existe essa possibilidade e no mínimo, interessante. Vai mandando o teu superchat, que a gente já vai ler ele por aqui. Quesada, a gente sabe que tu tem que ir para o jogo de Portugal, mas tu tem mais alguma coisa para falar no teu momento? Não, só falar que eu acho que tem gente que abre portas, né? Eu entendo que o Luis Soares, por exemplo, foi um cara sul-americano voltando, né, a jogar no futebol sul-americano, mas, cara, quando você é um jogador e vê o Cristiano Ronaldo indo para a Arábia Saudita, apesar de todo o dinheiro que você vai ganhar na Arábia Saudita, você se anima em ir para a Liga, né? Porque é um movimento muito interessante. A mesma coisa vale para esses caras, né? Quando você vê o Soares indo para o Grêmio, obviamente que a galera já começa, pô, o Soares está no Grêmio e tal. Então, assim, eu acho que é importante que isso comece a acontecer também. Só que eu fico com o pé atrás, porque no Brasil as coisas parecem que viram moda, né? Muito rápido. Não, vamos trazer estrangeiro agora que é tudo muito bom, sabe? Eu acho que é caso a caso. E é muito preciso também entender essas questões físicas dos jogadores, porque o Martial surgiu aqui na Europa. Eu me lembro muito bem quando o Manchester United contratou ele. Era uma bomba. Estreou fazendo gol contra o Liverpool. Era bizarro. Ele não aconteceu muito por conta desse histórico de lesões, e também talvez foi um jogador
em determinados momentos não soube pegar as rédeas dentro do Manchester United. Enfim, tem muitos motivos. Mas é preciso analisar caso a caso para não virar uma coisa meio estrangeiro, contrata porque vai ser midiático, vai ser bom, e depois você se amarra num jogador que praticamente não joga, com um salário de 2 anos, astronômico, porque mesmo para trazer esses caras, você tem que bater o teto do teu time, né? O Corinthians falava-se aí numa proposta de 2,5 milhões de reais por mês. É o teto de um time que está com dificuldades financeiras. Eu entendo a operação, porque tem a ver com a patrocinadora, que exigiu que tivesse um jogador midiático passando parte da grana que vai dar para o Corinthians, especialmente para isso. Então tem um contexto. É bom analisar e colocar as coisas em contexto e em perspectiva para não sair fazendo loucura, Tati. E eu vou lá... Exatamente. Fale, Fred. Não, só para falar que também quando você contrata o cara gringo e fica pendurado, é até difícil demitir, o cara não entende essa língua. Você fala, você está demitido, ele não entende. Vai ter que contratar tradutor. Ainda mais se você falar em gíria. Fala peito. Que isso? Já tô ralando no treino. Pô. Não vai dar jeito, não tem jeito. Rala peito, Quesada. O cara vai entender o Vaza, Quesada. Aí, ó, pronto. Perfeito, João. O João tirou ele, coitado.